Esse fluxograma representa o processo de produção da dinamite e da nitroglicerina. A nitração completa-se em cerca de 1 hora e meia em média. Ocorrem nitradores com agitação, equipados com serpentinas e ácido de arrefecimento. O fluido trata-se de uma salmoura a 5 graus Celsius para manter a temperatura abaixo de 10. Depois da nitração, a mistura da nitroglicerina e do ácido escolhido escoa por uma calha para tanques de separação e sedimentação. Usa-se uma calha porque é mais fácil de limpar do que um tubo. A nitroglicerina é cuidadosamente separada do ácido e vai para tanque de lavagem, onde é lavada 2 vezes com água quente e com solução de carbonato de sódio a 2%, para garantir a remoção completa do ácido. As lavagens elas continuam com água quente até que não haja mais traço de alcalinidade. Para tornar a nitroglicerina mais fácil de manusear e também mais segura, ela é transformada em dinamite. Para isso, a nitroglicerina é enviada para os misturadores. Porém, antes de chegar aos misturadores, são adicionados serragem, carvão, nitrito de sódio, enxofre, que eles são transferidos para o secador e depois são misturados a nitroglicerina. A mistura ela é peneirada e em seguida é encaminhada a 2 processos. A fabricação da dinamite gelatinosa e a dinamite normal. Os processos seguintes são referentes ao encartuchamento, os quais são feitos de papel, com posteriores embalagens dos cartuchos de dinamite. Os ácidos usados na formação de nitroglicerina são reciclados. Eles passam por um tanque de decantação e depois são recuperados. O ácido nítrico é enviado a um reator de nitrato de amônio, depois passa por um cristalizador, pronto para ser usado na fabricação de dinamite. Em um tanque que contém amônia, ela é fornecida para o reator e serve para ser transformada em ácido nítrico, onde vai ser utilizado no início da fabricação de nitroglicerina. Esses nitradores em aço inoxidável, agitados, pequenos e de operação contínua, eles propiciam maiores rendimentos, menores custos operacionais e uma maior segurança do que processos descontínuos usados. Bom, para o dimensionamento do reator, o primeiro passo é saber qual tipo de reação acontece e qual a ordem dessa reação. Aqui no caso, a gente considera uma reação de segunda ordem, uma reação química elementar, conforme a equação 1, em que K é a taxa de velocidade e Ca e Cb são as concentrações molares dos reagentes. A constante da velocidade de reação K é determinada experimentalmente, obtendo-se um gráfico de velocidade de reação concentração de A. No caso desse reator, nós estamos supondo que os reagentes estão entrando em quantidade estequiométrica. Assim, a gente obtém a equação 2. Na equação 2, a gente pode isolar o Cb. Isolando o Cb, a gente aplica isso na equação 1, de forma que a equação fique toda em função de Ca. Agora, com a equação 1 em função do reagente A, é possível fazer uma linearização da equação e um cálculo de regressão, a fim de se obter os valores da taxa de velocidade, o K, e da ordem de reação, N. Assim, nós obtemos a equação 3. Com os valores de K e N obtidos, a gente consegue voltar na equação 1 e encontrar o valor de RA, que é a velocidade de reação. Vale deixar claro aqui que nós estamos dimensionando um reator CSTR, onde ocorre uma reação de nitração da mistura sulfonítrica com a glicerina para formar nitroglicerina como produto principal e como subproduto alguns ácidos. A equação 4 ilustra a equação para calcular o volume de um reator CSTR, onde nós temos as variáveis FA0, que é a vazão de alimentação, o XA, que é a conversão, e o RA, que é obtido na equação 1 anteriormente. Assim, nós obtemos o volume para o dimensionamento do reator desse modelo. Após o dimensionamento do reator, faremos a etapa de controle de processo para uma otimização e eficiência satisfatória do mesmo. Bom, por se tratar de um reator, um controlador de temperatura TC é altamente aconselhável, além de um controlador de nível LC, para que o mesmo trabalhe em condições ideais de operação sem oferecer risco para o processo. Também pode ser implementado o controlador de composição, CA, tanto para avaliar o produto
quanto o subproduto a fim de controlar a conversão final. E para proporcionar uma maior estabilidade no processo, evitando o overshoot e tendo uma resposta rápida, é indicado o uso de um controlador PID, mesmo que tal controlador possua parâmetros mais complexos de configuração, para que o processo funcione de forma adequada.